O que faz o principal atacante do Corinthians treinando na Itália enquanto o elenco se reapresenta no Brasil? A imagem rodou as redes sociais, deixou a Fiel em alerta e levantou uma pergunta que ninguém conseguiu ignorar. Yuri Alberto está apenas resolvendo algo pessoal ou existe muito mais coisa acontecendo nos bastidores? Essa história começa de um jeito silencioso, mas pode terminar com impacto direto no futuro do Timão. E atenção, essa é apenas a primeira de 3 notícias importantes de hoje. Então fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você está enxergando esse início de temporada do Corinthians. Antes de seguir, já fortalece o canal, deixa o like e se inscreve agora. Quando você hypa esse vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, recomenda para mais corintianos e isso ajuda demais o canal a continuar trazendo informações exclusivas do Timão. É simples, é rápido e faz toda a diferença. Agora vamos aos fatos. Yuri Alberto não participou da reapresentação do Corinthians no último sábado, enquanto o elenco se reunia no Brasil para iniciar a pré-temporada. O camisa 9 estava fora do país. A ausência não passou despercebida e rapidamente virou assunto entre os torcedores. Afinal, estamos falando do principal atacante do time, do artilheiro da última temporada e de um jogador que carrega enorme responsabilidade dentro de campo. O clube explicou que a viagem aconteceu com autorização da antiga diretoria e que o jogador foi à Itália para resolver questões pessoais relacionadas à sua cidadania italiana. Até aqui, tudo dentro do previsto. Jogadores fazem esse tipo de procedimento e nem sempre isso gera tanto barulho, mas nesse caso específico, o destino da viagem foi o que acendeu de vez o sinal de alerta na Fiel. A Itália não é um lugar qualquer. Segundo informações recentes do portal Somos Fanáticos, a Roma segue interessada na contratação de Yuri Alberto. Esse detalhe mudou completamente a leitura da situação. Viagem à Itália, interesse de um clube europeu tradicional e ausência na reapresentação do Corinthians. A combinação foi suficiente para gerar especulações, comentários e teorias de todos os tipos nas redes sociais. Mas Yuri Alberto não deixou espaço para interpretações erradas. Mesmo longe do CT Joaquim Grava, o atacante fez questão de mostrar que não está de férias. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece treinando forte, correndo na esteira, mantendo o condicionamento físico em dia. A mensagem é clara e direta. Ele segue comprometido com o Corinthians e não quer perder ritmo nesse início de temporada. Essa postura foi muito bem vista internamente. A comissão técnica acompanha tudo à distância e avalia de forma positiva a atitude do jogador, mesmo fora do país. Yuri segue focado, disciplinado e conectado com o trabalho. A informação é que ele deve retornar ao Brasil no fim da próxima semana. Assim que desembarcar, o atacante se reapresenta ao elenco e passa a treinar normalmente com o grupo comandado por Dorival Júnior. E aqui entra um ponto crucial. A presença de Yuri Alberto é considerada fundamental para o Corinthians neste começo de ano. O clube tem estreia marcada no Campeonato Paulista e precisa de seus principais jogadores em alto nível físico e técnico. Manter o camisa 9 ativo, ou mesmo longe, é tratado como prioridade absoluta. Na última temporada, Yuri Alberto foi simplesmente o maior artilheiro do Corinthians. Foram 19 gols marcados e 3 assistências distribuídas em 58 jogos. Números que explicam por que o atacante é tão valorizado dentro do clube e também observado de perto pelo mercado internacional. Mais do que estatísticas, Yuri foi decisivo nos momentos mais importantes do ano, aparecendo quando a pressão era maior. Por isso, qualquer movimentação envolvendo o nome de Yuri Alberto naturalmente gera barulho. A torcida sabe do peso do jogador, conhece o interesse europeu e entende que o futebol internacional está sempre de olho em atletas decisivos que vestem camisas gigantes como a do Corinthians. A viagem à Itália, mesmo justificada, entra nesse contexto de atenção máxima. Neste momento, a diretoria trata o caso com tranquilidade. Não existe oficialmente nenhuma negociação em andamento. O foco total é a reapresentação do jogador, sua integração ao elenco e a preparação para a estreia da temporada. O Corinthians quer começar o ano forte, competitivo e com seus principais nomes disponíveis. E fica ligado, essa história ainda pode ter novos capítulos. Daqui a pouco, eu te
te conto a segunda notícia do dia, que envolve a base do Corinthians e um gigante europeu observando de perto uma joia do terrão. Não sai daí, agora a gente muda o foco, mas continua falando de algo que mexe diretamente com o futuro do Corinthians. A segunda notícia do dia envolve a base alvinegra, a copinha e um interesse que veio direto da Europa. E não é qualquer interesse. Estamos falando de um dos clubes mais poderosos do planeta, observando de perto uma joia do terrão, a Copinha, principal torneio de categorias de base do futebol brasileiro. Mais uma vez, virou vitrine internacional. Todos os anos, olheiros do mundo inteiro acompanham a competição em busca de talentos capazes de repetir histórias de sucesso. E em 2026, o Corinthians volta a ocupar um papel de destaque nesse cenário. Segundo informações divulgadas pelo tradicional jornal espanhol AS, um meia do Corinthians entrou no radar do Real Madrid e passou a ser observado com atenção especial. O nome dele é Guia Amorim. Aos 17 anos, o jovem já começa a chamar atenção não apenas pelo talento, mas pela maturidade com que atua em campo. O jornal espanhol destacou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como um verdadeiro celeiro de promessas e citou exemplos recentes de jogadores brasileiros que saíram do torneio direto para o futebol europeu. Nomes que hoje brilham no cenário internacional começaram exatamente ali, sob os olhos atentos de gigantes como o Real Madrid. Dentro dessa análise, o Corinthians apareceu com protagonismo. Não apenas pelo peso da camisa ou pelo histórico de conquistas na Copinha, mas pela presença de Guia Amorim como um dos líderes técnicos da equipe alvinegra na edição de 2026. Mesmo jovem, ele já carrega responsabilidades grandes dentro do time. O AS descreve Guia Amorim como um camisa 10 no sentido mais puro da palavra. Um jogador com excelência técnica, visão de jogo apurada, capacidade de encontrar passes decisivos e presença ofensiva para infiltrar na área e finalizar. Um perfil cada vez mais raro no futebol moderno e que naturalmente chama a atenção do mercado europeu. Não é coincidência que o nome do meia tenha passado a figurar ao lado de outros atletas monitorados pelo Real Madrid durante a Copinha. O clube espanhol tem uma estratégia clara de observar talentos ainda em formação, antes que atinjam valorização máxima. Foi assim com outros brasileiros e pode ser assim novamente. Dentro do Corinthians, o reconhecimento externo é visto com orgulho, mas também com muito cuidado. Guia Amorim é tratado como uma joia rara no terrão e faz parte do planejamento esportivo do clube. A diretoria acompanha de perto cada passo do jogador e sabe que o interesse europeu pode crescer conforme ele avance na competição. A estreia do Timão na Copinha reforçou ainda mais esse cenário positivo. No último sábado, o Corinthians venceu o Trindade pelo placar de 1-0, em Jaú pela primeira rodada do Grupo 8. O gol da vitória saiu aos 35 minutos do segundo tempo, em uma partida marcada pelo controle alvinegro e pela boa organização coletiva. Mesmo sem marcar, Guia Amorim mostrou personalidade, pediu a bola, participou da construção das jogadas e atuou como referência técnica da equipe. Para quem observa com atenção, fica claro que o meia tem algo diferente. Ele joga com confiança, entende o jogo e assume responsabilidades que normalmente não recaem sobre atletas tão jovens. A comissão técnica enxerga em Guia Amorim um potencial que vai além da base. Internamente, ele é visto como um jogador com capacidade real de, no futuro, integrar o elenco profissional do Corinthians. Tudo respeitando o tempo certo, o processo de maturação e a evolução natural que um atleta dessa idade precisa ter. O destaque na mídia internacional apenas reforça a força histórica da base corintiana. Ao longo dos anos, o clube revelou jogadores que marcaram época no futebol brasileiro e mundial. E a expectativa é de que essa tradição continue viva com talentos como Guia Amorim. O Real Madrid segue atento aos próximos jogos. A observação não significa proposta imediata, mas indica que o atleta entrou no radar de um clube que costuma agir rápido quando identifica alguém fora da curva. E não é só ele. Outros gigantes europeus também monitoram a Copinha, o que aumenta ainda mais o peso dessa exposição. O Corinthians volta a campo na próxima terça-feira, às 19h30. Novamente em Jaú, será mais uma oportunidade para Guia Amorim e seus companheiros mostrarem serviço, não apenas para a torcida alvinegra, mas para olheiros do mundo inteiro. Enquanto isso, nos bastidores, o clube trabalha para proteger seus ativos, valorizar suas joias e garantir que qualquer movimento futuro seja feito de forma estratégica.
A prioridade é o desenvolvimento esportivo do jogador, sem pressa, mas com plena consciência do potencial que ele carrega. Agora, a terceira notícia do dia é daquelas que mexem com os bastidores do Corinthians e ajudam a explicar algumas decisões recentes do clube. É uma informação que não aparece de forma tão clara para o torcedor, mas que influencia diretamente o planejamento da temporada e o futuro do elenco. O Corinthians iniciou 2026 com uma postura diferente no mercado. Menos barulho, menos exposição e muito mais cautela. Depois de temporadas marcadas por contratações questionáveis e impacto financeiro pesado, a diretoria decidiu mudar o discurso e, principalmente, a prática. O foco agora é equilíbrio, controle e aproveitamento máximo do que já existe dentro de casa. E isso afeta diretamente a montagem do elenco. Internamente, o entendimento é de que o Corinthians não pode repetir erros do passado recente. Jogadores contratados sem encaixe, salários altos e pouco retorno esportivo. Por isso, a ordem é clara. Antes de ir ao mercado, o clube quer olhar para dentro. Nesse contexto, a base ganha ainda mais força. Casos como o de Gui Amorim reforçam essa estratégia. A ideia é criar um ambiente onde jovens talentos tenham espaço real para crescer sem pressão exagerada, mas com oportunidades concretas. O Corinthians entende que investir em formação é também uma forma inteligente de fortalecer o time e proteger o clube financeiramente. Ao mesmo tempo, a diretoria trabalha para manter peças consideradas essenciais. E aqui voltamos a falar de Yuri Alberto. Mesmo com interesse europeu, o clube sabe que perder seu principal atacante neste momento seria um golpe duro. Por isso, qualquer conversa envolvendo saída passa por uma análise cuidadosa e valores muito bem definidos. O recado interno é claro: não existe necessidade de vender por vender. O Corinthians quer ser competitivo em 2026, quer brigar por títulos e sabe que isso passa por manter uma espinha dorsal forte. Jogadores experientes misturados com jovens promissores. Um elenco equilibrado e com identidade. Essa postura também se reflete na relação com a comissão técnica. Dorival Júnior tem participado ativamente do planejamento e da definição de prioridades. O treinador entende o momento do clube e trabalha em sintonia com a diretoria para montar um time competitivo dentro da realidade financeira. Outro ponto importante é a pré-temporada. O Corinthians tem tratado esse período como fundamental para corrigir problemas que ficaram evidentes no ano passado. Organização defensiva, intensidade física e tomada de decisão no ataque são algumas das prioridades nos treinos. E para isso, contar com jogadores comprometidos desde o início faz toda a diferença. Por isso, situações como a de Yuri Alberto, mesmo gerando barulho externo, são vistas com naturalidade internamente. O clube sabe onde pisa, acompanha de perto cada movimento e mantém controle da situação. Nada é feito no improviso, nos bastidores. Também existe uma preocupação grande com o calendário. O início do Campeonato Paulista serve como base para ajustes, testes e consolidação do modelo de jogo, mas o objetivo maior está mais à frente. O Corinthians quer chegar forte nas competições nacionais e continentais ao longo da temporada. A torcida, claro, observa tudo com atenção. Cada viagem, cada ausência, cada rumor vira pauta, e isso faz parte de vestir uma camisa gigante. O desafio do clube é filtrar o que realmente importa e seguir firme no planejamento traçado. E é exatamente por isso que essas três notícias se conectam. A viagem de Yuri Alberto, o destaque de Gui Amorim na Copinha e a postura mais cautelosa da diretoria fazem parte de um mesmo contexto. Um Corinthians que tenta se reorganizar, se fortalecer internamente e construir um futuro mais sólido. Agora fica a expectativa para os próximos dias. A reapresentação completa do elenco, a sequência da Copinha e os primeiros jogos do ano vão começar a mostrar se esse planejamento vai se transformar em resultado dentro de campo. Tudo isso mostra que o Corinthians vive um momento de transição que vai muito além do que aparece nos treinos ou nos jogos. É um período de decisões silenciosas, ajustes internos e escolhas que podem definir o rumo do clube ao longo de toda a temporada. Para o torcedor, muitas vezes parece apenas mais uma notícia isolada, mas quando a gente conecta os pontos, o cenário fica muito mais claro. A viagem de Yuri Alberto à Itália, por exemplo, não é só uma ausência na reapresentação.
Ela representa o quanto o Corinthians precisa lidar com o assédio do mercado internacional sem perder o controle do próprio planejamento. O camisa 9 é peça-chave, é referência técnica e emocional dentro do elenco, e o fato de ele seguir treinando, mesmo longe, mostra um compromisso que a comissão técnica valoriza muito. Ao mesmo tempo, o destaque de Gui Amorim na Copinha reforça uma verdade que o torcedor conhece bem: o Terrão continua revelando talentos. Mesmo em meio a dificuldades financeiras e pressão constante por resultados, o Corinthians segue formando jogadores que chamam a atenção do futebol mundial. Isso não é acaso, é história, é identidade e é trabalho bem feito. O desafio agora é saber equilibrar tudo isso, proteger suas joias, manter seus principais jogadores e, ao mesmo tempo, construir um elenco competitivo dentro da realidade do clube. Não é simples. Exige paciência, estratégia e, principalmente, união entre diretoria, comissão técnica, elenco e torcida. O início da temporada será decisivo para entender o caminho que o Corinthians vai seguir em 2026. Os primeiros jogos do Campeonato Paulista vão mostrar se o trabalho de pré-temporada está surtindo efeito. A Copinha vai continuar testando a maturidade dos jovens talentos. E os bastidores seguirão em movimento, mesmo quando não há anúncios oficiais. Para o torcedor, resta acompanhar, analisar e cobrar quando for preciso, mas também entender que nem toda movimentação significa crise. Algumas decisões são tomadas longe dos holofotes justamente para proteger o clube de erros do passado. O Corinthians quer começar o ano com força, identidade e competitividade, quer recuperar protagonismo, quer voltar a disputar títulos e quer fazer isso de forma responsável. E cada detalhe conta. Cada escolha feita agora pode ter reflexo direto lá na frente. Por isso, fica o alerta. Os próximos dias serão importantes. A reapresentação completa do elenco, a sequência da Copinha e os primeiros compromissos oficiais vão começar a desenhar o que podemos esperar do Timão nesta temporada. E se você quer continuar bem informado, entender os bastidores e não cair em especulação sem fundamento, já sabe, continua com a gente. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com outros corintianos. Isso fortalece o canal e ajuda a trazer cada vez mais informações exclusivas para a Fiel. Essa foi a análise completa das 3 principais notícias do dia. Mas pode ter certeza, o Corinthians não para e as próximas novidades podem chegar a qualquer momento. Então fica ligado, porque aqui você não perde nada do que realmente importa sobre o Timão.